Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. A gente precisa entender que Deus cumpre as suas promessas e Ele cumpre conforme Ele prometeu. E a gente pode observar isso nos diferentes relatos de Pedro, de Paulo, em todo o processo onde eles anunciam o Evangelho. E isto é importante a gente entender. Que não se trata de merecimento nosso, não se trata de porque somos bons, mas não. É simplesmente o que Deus prometeu, Ele cumprindo, e cumprindo por causa do seu amor. Por causa do que Ele fez por nós, do que Ele prometeu, do seu plano, propósito, e de tudo aquilo que Ele desejava, que é manifestar a todo o principado e potestade a sua multiforme sabedoria e graça. E a gente faz isso à medida que a gente vai caminhando, entendendo e compreendendo a vontade de Deus para sermos dele, instrumento, expressão dele neste mundo. Paulo faz esse relato aos judeus, quando ele sai na primeira viagem missionária, e assim também em outras ele sempre usa esse recurso. Ele procura os judeus, explica todo o processo, as promessas, e fala que Jesus é justamente o Messias, o Salvador, aquele que iria nos reconciliar com Deus. Diz assim lá em Atos 13, versículo 23 a 25. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, ou seja, falando de toda a linhagem, de tudo que é a nação de Israel, todo o processo desde os patriarcas, que é Jesus, antes da manifestação dele. João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. E assim é que Paulo apresenta Jesus Cristo aos judeus. O cumprimento das promessas. Deus cumpre todas as promessas, aquilo que prometeu a Abraão, em todas as sequências de fatos, de realidade de tudo que viria, das palavras de Moisés, quando fala que Deus levantaria um profeta como ele e que a ele deveriam ouvir. E a gente precisa entender isso. Jesus foi enviado por nosso Deus, expressando e revelando o seu amor. A questão que a gente precisa entender é: estávamos nas trevas, sem entendimento, sem discernimento, sem compreender as coisas. Deus envia Jesus Cristo, que nos liberta, nos tira das trevas, nos transporta para o reino de Deus, nos faz filhos por causa da sua oferta. Nós recebemos, mediante a sua morte, o perdão, na sua ressurreição, a justificação, para que a gente viva a eternidade, para que a gente possa andar na eternidade, a partir deste momento, reconciliados com Deus, experimentando da vida de Deus, ou seja, tendo da vida de Deus, estando unidos com o nosso Deus, nós somos colocados na presença de Deus, feitos à imagem de Cristo. Nós somos filhos de Deus, feitos filhos por causa do que Cristo fez. E recebemos a redenção, fomos feitos um novo ser, uma nova criatura, um ser espiritual. Nós recebemos da natureza de Deus para vivermos neste mundo como filhos de Deus. Isto são as promessas de que receberíamos um Espírito, que Ele nos transformaria, faria um novo ser, nos daria um coração que estivesse alinhado com Ele, com a sua vontade. Mas, além disto tudo, Ele nos capacitou para rejeitar as paixões humanas, rejeitar o pecado, não sermos escravos do pecado, para vivermos com entendimento a plenitude de vida que Ele tem para nós. A gente precisa entender que tudo isso é decorrente das promessas que Ele fez, e Ele cumpriu todas as promessas. Nós temos uma jornada de crescimento, de amadurecimento, para entendermos toda a vontade do Pai, para andarmos nessa vontade, glorificando o seu nome. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e andar nessa vontade, glorificando o nome do Senhor, sendo instrumento de justiça, expressão da graça e do manifestar e do revelar da vida e da vontade do Pai neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida.
Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.